Eu gostaria que você fechasse os seus olhos por um minuto, se pudesse levantar uma de suas mãos para os céus, dissesse comigo: Senhor Jesus, as minhas mãos estão levantadas, clamando aos céus, de onde vem toda a resposta, toda a palavra que eu preciso, e que nessa noite o Senhor use o profeta para falar comigo, e que nessa noite a tua palavra me leve a refletir, me leve a tomar decisões necessárias. Por isso estou aqui, em nome de Jesus, amém? Dê uma tremenda salva de palmas ao Senhor. Pode sentar. Quando a gente conhece Deus e conhece a sua palavra, a gente sabe que há coisas, não é que Deus goste, mas existem algumas coisas, e até mesmo pecados, que Deus até suporta. Não estou dizendo que Deus se agrada, que Deus quer, mas que Deus suporta e dá tempo para o arrependimento. Mas existem algumas coisas na Bíblia que Deus é muito categórico e que Deus não suporta. E que Deus, quando vê que isso está acontecendo em nós, Ele trata de eliminar rapidamente, ou nos leva a entender que temos que eliminar. Uma delas é a idolatria. E talvez você está sentado aí, dizendo para você mesmo agora: ufa, graças a Deus que eu já não sou mais idólatra, eu já me converti. Será? Será que você não tem idolatrado? A gente imagina que idolatria é só a pessoa que pega uma imagem de um santo, vai adorar, adora outros deuses. Mas nessa noite o Espírito Santo vai nos levar a entender que nós precisamos nos arrepender. E eu, como pastor, vi que eu estava um idólatra, que eu tinha ídolos e tive que me arrepender. Talvez você olhe e perceba: pastor, o senhor tinha ídolos? Muitos. Esse texto de Êxodo, capítulo 20, verso 3, diz: não terás outros deuses diante de mim. Deus categoricamente está dizendo: eu não quero, eu não suporto que você tenha outro Deus diante de mim. A Bíblia fala de outros deuses. Idolatria é o quê? O que é idolatria? É tomar alguma alegria incompleta desse mundo e construir nela toda a sua vida. Por exemplo, há pessoas que dizem: se eu fosse casado eu era feliz. Se eu tivesse uma casa boa, eu era feliz. Se eu tivesse um bom carro, eu era feliz. E de repente as pessoas começam a colocar nos objetos ou nas coisas a idolatria. É como se ele dissesse: casamento é bom, sim ou não? Sim. Mas ele te completa? Ele te completa? Não. Ter uma boa casa é bom ou ruim? É bom. Mas se você tem uma boa casa, isso te completa como pessoa? Não.
Ter um bom carro é bom? Claro que é, mas isso não te completa. Mas há pessoas que fazem da sua casa, do seu carro, do seu marido, do seu casamento e até do filho, o seu Deus. Então, nós precisamos aprender que Êxodo 20, capítulo 20, verso 4, diz: não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Qualquer coisa pode ser um ídolo. E tudo tem sido ídolos. Diga: qualquer coisa pode se transformar num ídolo. Êxodo capítulo 20, verso 5 diz: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Quantas gerações? Vou perguntar esse lado: quantas gerações? Quantas? Quantas gerações? Vocês desse outro lado aqui, dessa parte aqui, eu vou numerar depois essas partes. Quantas gerações a Bíblia fala? Vocês aqui, quantas gerações? 4 gerações. Preste atenção que isso é tão sério. O que Deus está dizendo nesse texto é: eu me aborreço quando você cria ídolos para você, e a maldição por causa da idolatria atingirá a primeira, a segunda, a terceira, até a 4ª geração da sua família. Até a 4ª geração da família virá maldições por causa da idolatria. Ele está dizendo a maldição da idolatria por conta da idolatria. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 4ª geração. Agora é incrível que, se você olha no verso 6, você vai dizer: e eu faço misericórdia até 1000 gerações. Quantas gerações? Daqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos. Ele está dizendo: se a maldição alcança até a 4ª geração, mas a minha misericórdia alcança até 1000 geração daqueles que me escolhem como seu único e verdadeiro Deus. Eu vou tocar até 1000 gerações da sua família vão ser tocadas por causa da sua fidelidade. Eu não sei se você está entendendo, mas isso é muito sério. Ele está dizendo: eu faço misericórdia até 1000 gerações. Até 1000 gerações. O coração, diz João Calvino, o coração do homem, o coração humano, é uma fábrica de ídolos. Não há ser humano que não sirva, que não adore a alguém ou alguma coisa. Qualquer coisa pode servir como um Deus falsificado, especialmente as coisas muito boas da vida. E aqui é onde entra o perigo, porque muitas vezes o que se torna ídolo na nossa vida não são coisas ruins, são coisas boas. Muitas vezes o que se transforma em ídolo, em Deus, na nossa vida, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Filho é coisa ruim ou coisa boa? Mas existem mães que passaram a adorar e geraram ídolos nos seus filhos. Seus filhos passaram a ser ídolos, deuses para elas. Eu vou dizer uma frase muito forte aqui para você guardar para o resto da sua vida. Tudo que você se apega demais, Deus vai tirar. Tudo que você se apega, Deus vai te pedir. O segredo para manter é não se apegar.
Um carro é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Uma coisa boa. Mas muitas vezes as pessoas fazem do carro o seu ídolo. Todo mundo sabe daquela historinha do pai e da criança. Essa é uma história antiga. Mas essa história, você pensa que ela é só uma história, mas ela não é só uma história. Ela é fato. Um pai que comprou um carro lindo, trabalhou, o sonho dele era aquele carro. Ele só trabalhava para aquele carro, só pensava no carro. E ele bota o carro na garagem. Sua criancinha pequenininha pega um prego que está na garagem, começa a riscar. E quando aquele pai chega, olha aquele carro riscado, bota a mão na cabeça e fica irado. E ele bate nas mãozinhas daquela criança até elas incharem. Aquela criança vai para o hospital e amputa as duas mãos. E quando aquele pai entra no quarto depois das mãozinhas amputadas, aquela criança sorri para o pai e diz: pai, nunca mais eu vou riscar seu carro, tá? Nunca mais eu vou riscar seu carro. Aquele carro virou um Deus para aquele homem. E muitas vezes são coisas boas que se transformam em ídolos. O casamento, o marido, o filho, a casa, o carro, o dinheiro, a posição, o concurso que você fez, o trabalho que você tem. E como é que a gente faz um Deus? O que é um ídolo? Primeiro, ídolo é algo mais importante para você do que Deus. Qualquer coisa que absorva seu coração, a sua imaginação mais do que Deus, qualquer coisa que você procura para dar que só Deus pode dar, é um ídolo. Eu fico muitas vezes vendo casais falarem, marido falar para a mulher: ô vida, vida, vem aqui, vida. Eu fico perguntando, ela é sua vida? Sério? Essa pessoa é sua vida? Ou ela é sua esposa, seu amor? Porque a sua vida é Deus. O ídolo é aquilo que é mais importante para você do que Deus. O ídolo é qualquer coisa que absorva seu coração, a sua imaginação, mais do que Deus. Qualquer coisa que você procura para dar a você o que só Deus pode dar. Tem pessoas que falam assim: se eu casar eu vou ser feliz. Casamento é bom, mas não pode te fazer feliz. Ídolo é tudo aquilo que é aquele namorado que você sai da igreja e se desvia porque não quer perdê-lo. É um ídolo. Ele está mais importante do que Deus para você. O que tem se tornado mais importante do que Deus para você? Ele é um ídolo. Ele é um Deus. Ele está no lugar de Deus. E Deus não suporta isso. Tem gente, por exemplo, que é o futebol. Se tiver um culto aqui e uma final do time dele, ele não vem para o culto, ele fica na final. É um ídolo que ele criou para ele. Muitas vezes o ídolo é o trabalho, é o concurso que você fez, o trabalho que você tem. E aí você diz: se eu perdesse esse emprego, acabou a minha vida. Sério? Sério? Não acabou não. Acabou sua vida se você perder Deus.
Se eu perder esse casamento, acabou a minha vida. Se eu perder essa mulher, acabou a minha vida. Se eu perder esse trabalho, acabou a minha vida. Eu não sei o que eu vou fazer, acabou. Ídolo, qualquer coisa que se torna mais fundamental do que Deus para a sua felicidade. Significado na vida e na identidade é um ídolo. Qualquer coisa que você diz, se eu tiver isso, eu vou ser feliz. Se eu tiver uma casa, eu era feliz. Se eu tivesse um carro, eu era feliz. Você está fazendo dessas coisas um ídolo e está idolatrando e nem percebeu. Segundo, ídolo é aquilo que, se eu tiver, sentirei que a minha vida tem significado e tem sentido. Então eu saberei que tenho valor, então eu me sentirei significativo e seguro. Então o que é um ídolo? É tudo aquilo que você acredita que, se você tiver, a sua vida faz sentido. Por exemplo, pessoas que falam assim: olha, se eu perder isso aqui, a vida não tem sentido para mim. Se você for embora da minha vida, a vida perde o sentido para mim. Se eu não passar nesse concurso público e não tiver aquele lugar, ali a vida não tem sentido para mim. Se eu não for isso, a vida não tem sentido. A nossa vida tem sentido porque Deus está em minha vida. A nossa vida não pode fazer sentido porque você está namorando com fulano, casou com ciclano, ou você tem emprego X ou Y. Porque tudo que na sua cabeça, se você não tiver, não faz sentido sua vida, isso é um ídolo. Isso é um Deus. Para pensar agora mesmo, enquanto eu estou pregando. Quantas vezes você abriu a boca e disse: a minha vida não faz sentido sem isso. Se você diz isso, você está dizendo: eu criei um ídolo para mim, um Deus para mim. Por isso que eu falei, por exemplo, hoje eu falava para minha sogra perdeu o filho dela, um jovem, 40 e poucos anos, e ela dizia para mim: a minha vida não faz mais sentido. E eu falei: não, seu filho não é sua vida. Perder um filho deve doer, deve ser difícil, complicado, deve ser uma dor terrível, mas não é sua vida. Tudo aquilo que você busca como significado para a sua vida, se eu não tiver isso, a minha vida não faz sentido. É um Deus. Por isso muitas vezes Deus não permite, ou por isso muitas vezes Deus tira. Se eu tiver isso, eu vou saber que eu tenho valor. Os antigos pagãos não eram fantasiosos quando representavam praticamente tudo como um Deus. Os antigos pagãos, eles tinham deuses sexuais, deuses do trabalho, deuses da guerra, deuses do dinheiro, deuses da nação, pelo simples fato de que qualquer coisa pode ser um Deus que governa e serve como deidade no coração de uma pessoa ou na vida de um povo. Hoje as pessoas que não conhecem Jesus têm um Deus para cada coisa, sim ou não? É o Deus do casamento, é o Deus das causas impossíveis, é o Deus, sei lá, tantos deuses. E Deus está dizendo: não terás outros deuses diante de mim. É Deus dizendo: se é uma coisa que eu não suporto, é que alguém ocupe o meu lugar. Terceiro, ídolo é aquilo que eu amo, que eu confio e que obedeço. A Bíblia usa 3 metáforas básicas para descrever como as pessoas se relacionam com os ídolos no seu coração. Ele diz: eles adoram os ídolos, eles confiam nos ídolos e eles obedecem os ídolos. A Bíblia às vezes fala de ídolos usando uma metáfora conjugal. Deus deve ser nosso verdadeiro cônjuge, mas quando desejamos e deleitamos em outras coisas mais do que Deus, cometemos um adultério espiritual.
nenhuma outra nação. Olha o que diz Jeremias 2:11. Ele diz: nenhuma outra nação trocou seus deuses por outros deuses que não eram deuses de verdade. Mas o meu povo me trocou a mim, o seu Deus glorioso, por deuses que não podem ajudá-los. Por isso que eu, Senhor, vou mandar que o céu trema de horror e que fique cheio de pavor e de espanto. O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas rachadas, que deixaram vazar a água da chuva. O que Deus está dizendo é: vocês não precisam de outros deuses. Eu sou o Deus que trago água fresca, que protejo, que guardo e que amei vocês. 4, ídolos captam nossa imaginação e podemos localizá-los olhando os nossos sonhos e devaneios. Agora aqui é forte, porque o que gostamos de imaginar, quais são os nossos melhores sonhos. Você sabia que o seu sonho talvez nunca foi realizado porque ele se tornou um Deus, e Deus sabia que no dia que você realizasse, ele ocuparia o lugar de Deus na sua vida. Eu fico perguntando para você, eu quero perguntar para você: qual é o seu sonho? Os seus sonhos são para quê? Porque existe um Deus chamado eu. Esse é terrível. Eu sei, eu posso, eu vou fazer, eu. Eu fico muito preocupado quando vejo uma pessoa chegar para mim e falar assim: pastor, eu estou indo para a cidade tal embora, porque o meu trabalho, lá ofereceram o meu salário dobrado. E eu olho para aquela pessoa e pergunto: você perguntou para Deus se era vontade de Deus você fazer isso? Você perguntou para Deus se era vontade de Deus você ir embora daqui? Ou você está fazendo por causa do seu eu? Eu quero, eu desejo, eu posso. Muitas vezes, hoje eu estava falando com uma pessoa, um discípulo, e ele disse: pastor, essa palavra falou muito forte, porque uma pessoa inteligente, capaz, tudo para dar certo, e o concurso que ele fazia, ele batia sempre na trave, sempre na trave, sempre na trave. Quando ele foi falar comigo hoje, Deus falou comigo: diga para ele que eu nunca permiti que ele passasse, porque isso era o Deus que ele fez para ele. Ele queria passar para mostrar para a família dele. Ele queria passar para poder dizer quem ele era, a capacidade que ele tinha. Diga para ele que nos últimos meses ele falou mais disso do que de mim. Diga para ele que esse sonho desse concurso, ele pensava mais do que pensava em mim. Diga para ele que o desejo desse concurso permeava mais o coração dele do que a minha palavra, do que a mim. E esse sonho dele se transformou num ídolo. Ele estava idolatrando esse sonho. E a minha pergunta para você: quais são os seus sonhos e por que você os tem? É para a glória de Deus ou para a sua glória? É para a glória de Deus ou você está levantando um ídolo? É incrível que os ídolos captam nossa imaginação e a gente localiza ele exatamente nos nossos sonhos. Por isso que eu disse para vocês que tudo o que a gente se apega demais, Deus vai tratar em nós de arrancar da gente, para que aquele ídolo não cresça. De manhã eu falei que eu idolatrava minhas filhas. Hoje eu amo minhas filhas, mas elas não são mais importantes que Deus. Eu idolatrava a Filadélfia.
Eu me lembro que eu não tinha carro, ganhei um carro velho, até que eu cheguei a um carro bonito. Na época era top, era uma Palio Weekend Adventure, pneu alto, o estribo do lado. Eu me lembro que eu paguei aquele carro em 60 suaves prestações. E na última prestação, eu estava deitado numa rede olhando para ele, e eu passava nele cheio de vida. Eu limpava aquele carro. Aí Deus falou para mim: se apegou? Eu vou arrancar ele de você. E Deus disse: pegue a chave desse carro e dê ele como oferta. Senhor, tantos meses para pagar. Deus falou: não quero nem saber. Eu não permito que você gere ídolos dentro de você. E ele é um ídolo. Vocês estão entendendo a coisa, irmãos? Eu me lembro que eu sempre gostei de relógio. E eu me lembro que eu estava no meu escritório e um irmão chamado Betinho, irmão esposo da irmã Ivanete, né? Naquela época, o irmão Betinho era um empresário muito bem sucedido. E ele entrou, ele comprou acho que 4 relógios, um para cada filho, um relógio Mido de ouro. Era uma coisa espetacular. Na época, era o dinheiro quase de um carro. Esse relógio era tão especial que para ele limpar, ele levava para a joalheria e a joalheria mandava para Fortaleza para limpar, depois devolvia o relógio. Então ele foi pegar na joalheria. Quando ele foi pegar, Deus falou com ele: esse relógio não pertence mais a você, entregue ao meu filho lá no gabinete dele, a mim. E ele entrou no gabinete e falou assim: pastor, Deus mandou te dar esse relógio. Coloquei aquele relógio no braço. Falei: meu Deus. Ele disse: só tenha cuidado de andar com esse relógio, pastor. Esse relógio é do preço de um carro, todo em ouro, coisa mais linda. E eu andava mostrando aquele relógio. Um dia eu estou na igreja em adoração. Quando eu passo a minha mão pelo meu rosto, Deus falou: tira o relógio e deixa agora em oferta. Você se apegou demais a esse relógio. E ele está virando um ídolo. Um dia eu estava em corrente, não sei se o Júnior estava comigo nessa época, e tinha um discípulo chamado Márcio. Ele é dentista. E eu não sou alguém assim, irmãos, apaixonado para mostrar. Não, tem algumas coisas que você gosta. E eu sempre tive vontade de ter aquelas pulseiras com aquelas, não é pulseira, aqueles braceletes, aquelas placas de ouro, aquelas braceletes com placa de ouro, uma coisa bonita. E quando eu estou lá, o Márcio chega chorando e pá, pega na minha mão e coloca um bracelete na minha mão. A coisa mais linda, ele tinha mandado fazer na Bahia, preço de um carro. E eu vim com aquele bracelete, quase pesando assim. E um dia eu estou na igreja, aquele bracelete, eu passava pano nele, achava bonito, olhava assim. Deus falou: tira esse bracelete, me entrega como oferta. Eu já disse a você, toda vez que você se apegar, eu vou arrancar de você. Ele está me lembrando aqui, ele vai me lembrando. A vida inteira eu fiz isso, irmão. Eu ganhei um MacBook na época. Um MacBook naquela época, o que eu ganhei custava 10 mil reais. Isso não sei quantos anos atrás. Uns 15 anos. Uns 15 anos atrás ele custava 10 mil, o que eu ganhei. E eu comprei uma capa linda para ele. E coloquei em casa. Quando eu levantei a capa, Deus falou: esse MacBook não é mais seu. Eu falei: Senhor, eu nem liguei ele. Ele disse: eu nem vou deixar você ligar para não se acostumar. Você já se apegou a ele antes de tê-lo. O pastor Júnior está me lembrando, eu nem lembrava dele. Eu poderia te contar aqui
Histórias e histórias minhas, que Deus foi dizendo: se você se apegar, eu tiro. E eu fui fazendo ídolos, fabricando ídolos. E aí alguém pergunta: pastor, por que Deus te abençoa tanto? Porque se Deus falar, eu arranco na hora. Não importa. Por isso que hoje eu não me apego a nada material. Nada. Eu já contei isso aqui. Contei de manhã, outro dia também eu contei na inauguração desse banheiro. Eu com um desejo muito grande de entregar para vocês, para os meus discípulos, um banheiro. Falei: Deus, eu estava feliz, eu estava trabalhando 15, 17 horas por dia. Eu chegava na minha casa, muitas vezes não dava nem para comer, eu já caía de tão cansado fisicamente aqui. Nós estávamos trabalhando 15 horas por dia, 16 horas, 17 horas por dia. E quando chegou quase no final, na semana da inauguração, nós fomos atrás das arandelas. As arandelas são caras, aquelas luminárias que tem lá. Caro, o negócio aquele é caro. Uma bicha daquela ali é caro. Quando eu fui lá, a mulher falou assim: não, pastor, isso aqui a gente não tem aqui, isso aqui é caro, não temos aqui no estoque. A gente pede, só chega com 30 dias. Falei: meu Deus, e agora? Agora acabou, porque como eu vou inaugurar o banheiro? Chamei o pastor Júnior e falei: Júnior, pega o eletricista aí. Eu tinha me lembrado, essas arandelas aqui, esse bichinho aqui é caro. Sabe de onde era isso? Do terraço da minha casa. Eu levei o eletricista e falei assim: arranca tudo daqui, porque nada é mais importante do que a casa de Deus, nem a minha. Quando a pastora viu o eletricista arrancando as luminárias do terraço, que dá a beleza do nosso terraço, ela falou assim: meu Deus, o que é isso? E o pastor Júnior lhe disse para mim: pastor, infelizmente elas vão ter que ser pintadas, porque a arquiteta disse que tem que combinar, e elas são douradas, era dourada, e a daqui era bronze, então tinha que pintar, levar para uma empresa para pintar. Se você for na terraço da minha casa, ela tem uns buracos lá no terraço, porque eu desapego, ou isso vira Deus. Hoje nada, tem nada que me apegue. Carro, casa, nada. Se Deus me falar comigo agora, já era. Porque nada pode ocupar o lugar de Deus. Nada pode ocupar o lugar de Deus em nossa vida. Nada. E algumas pessoas perguntam: pastor, por que Deus te abençoa tanto? Simples, porque eu decidi desapegar. Eu decidi desapegar. E nós, como crentes, muitas vezes estamos cheios de ídolos, entristecendo o coração de Deus. Tem mães idolatrando filhos. Ah, se esse meu filho um dia partir, acabou a minha vida. Sério? Será que ele não está no lugar de Deus? Esposa idolatrando esposo. Esposo idolatrando esposa. Filho idolatrando pai. Criamos ídolos para nos amar, para nos fornecer o valor e sensação de beleza e de significado.
No livro de Romanos, Paulo escreve que uma das piores coisas que Deus pode fazer com alguém é entregá-los aos desejos do seu coração. Porque o maior castigo seria permitir que alguém conseguisse o seu sonho. Por quê? Porque Deus está dizendo: se você quer fazer dele um Deus, então faça. Seria o pior castigo de Deus para uma pessoa, é deixar que essa pessoa possa criar os seus próprios ídolos. É porque o nosso coração, os nossos corações moldam esses desejos em ídolos. No mesmo capítulo, Paulo reassumiu a história da raça humana em uma frase: eles adoram e serviram as coisas criadas ao invés do Criador. Você não pode adorar seu filho, você não pode adorar seu carro, sua casa, seu emprego, você não pode adorar dinheiro, bens, porque se você se apegar, Deus vai tirar. Eu estava falando do meu cunhado, eu nem sei se o meu cunhado não foi Deus que permitiu, porque a minha sogra já o tinha colocado no lugar de um ídolo. Quais são os seus ídolos? Que ídolos você tem levantado e colocado no lugar de Deus na sua vida? Nós precisamos nessa noite refletir, pensar. Sabe por quê? O quinto, ídolos nos dão a sensação de estar no controle. E podemos localizá-los olhando para os nossos pesadelos. Como é que eu identifico o ídolo? Quando você abre a boca e diz, sabe o quê? O que mais você teme? O que se você perder, a sua vida perde o sentido? Sabe aquela vez que você abre a boca e diz assim: se eu perder isso, a minha vida não tem mais sentido? É um Deus. Sabe onde você reconhece os deuses e ídolos que você está criando? Nos seus maiores pesadelos e seus maiores devaneios. É aquilo que você tem medo de perder. Aquilo que você diz: se isso aqui, se eu não tiver isso, a minha vida não faz mais sentido nenhum. Eu posso morrer. Se eu perder esse emprego, esse concurso que eu consegui há muitos anos, se eu perder isso, vou fazer o quê, meu Deus? Esses dias, como eu falei, nós trabalhamos 17 horas por dia. E eu fui para casa de um casal muito querido, que foi ali a Val, o Chico. O Chico não está aqui, mas eu estou vendo a Val ali. Está ali o Daniel, não sei onde é que está a Lu, mas ela está por aqui. E esse casal, Chico, tem uma casa de praia ali na Paraíba. E nós fomos para lá. Uma varanda deliciosa, uma rede gostosa. E eu acho que eu nunca fui tão bem tratado na minha vida. Sabe aquele negócio de ser recebido como um rei, um príncipe de Deus? Lá eu comi tanto. Lá quando a gente pensava, sabe aquela pessoa que faz com amor e com carinho? Não precisa nem dinheiro, muito dinheiro para você fazer as coisas. Muitas vezes você vê a foto, eu estava dizendo para os meninos, nós fomos lá em Barra Grande, os meninos foram lá, tiramos umas fotos. Sabe quanto nós gastamos lá? Até o momento das fotos tinha sido R$17. Aí você posta e diz, pois esses caras estão ricos, né? Aí nós fomos nos resorts, na frente. Você vê foto e diz, meu Deus, isso aí é chique demais. É nada. Tudo no meio do nada. 17 conto. Mas eles cuidaram da gente, o Daniel com carinho que tem, a Lu e o Chique, cuidaram da gente com tanto amor, com tanto carinho, que aí eu já estou pensando em voltar de novo lá. Só que eu estava numa rede,
Eu não sei quem estava balançando na rede e disse uma frase: uma vida dessa aqui eu não preciso de mais nada. E dentro de mim eu dizendo: precisa sim. Precisa sim. Porque isso aqui sem Deus não é nada. O que é que você, se você perder, você perde o sentido da sua vida? Ai, pastor, eu tenho esse meu marido, se eu perder esse homem, acabou a minha vida. Se eu perder essa mulher, acabou a minha vida. Se eu perder essa posição, acabou a minha vida. Minha vida não tem mais sentido. A sua vida não tem sentido se você perder Deus. A sua vida não tem mais sentido se você perder Deus. Nós fazemos sacrifícios para agradar aos nossos deuses que acreditamos que nos protegerão. Sexto, podemos localizar os nossos ídolos ao olhar as nossas emoções mais descontroladas, o que nos torna incontrolavelmente irritados, ansiosos ou desanimados. Sabe aquilo que se você pode tocar em qualquer coisa, mas se tocar naquilo, você vira uma fera? Você levantou deuses. Olha, pode tocar em tudo, mas se tocar nisso aqui, aí você vai me ver, aí vocês vão ver como é que eu fico. Você pode tocar em qualquer coisa, mas se tocar nisso, eu viro uma fera, eu me descontrolo. Você vai ver aqui no que é que eu vou me transformar, se você tocar nisso. O que nos torna incontrolavelmente irritados, ansiosos ou desanimados. Os ídolos nos controlam, pois sentimos que devemos tê-los, ou a vida não tem sentido. A pessoa que busca o poder é controlada pelo poder. A pessoa que procura aceitação é controlada pelas pessoas que a desejam. A Bíblia é, portanto, preenchida com história após história, que descreve as formas inumeráveis e os efeitos devastadores da adoração a ídolos. Se você for olhar na Bíblia, você vai ver como Deus destruiu povos e pessoas por causa dos ídolos. Por exemplo, o patriarca Abraão. Olhe para mim. Tem algo mais tremendo do que você dizer: uau, Abraão, o pai da fé. Mas pastor, não vem me dizer que Abraão se tornou idólatra. Sim. Mesmo como homem de Deus, a idolatria entrou no coração dele. Gênesis 1, o Gênesis 12, do 1 ao 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está mandando Abraão sair de onde? Da casa dos pais dele, da casa dele. Por quê? Porque Deus está dizendo: sai daí, ou então não cumpre em sua vida o propósito que eu tenho. Por quê? Porque o pai de Abraão fabricava ídolos. Porque a casa e a família de Abraão era uma casa de ídolos. Abraão estava dentro da idolatria. E Deus queria fazer na vida de Abraão algo sobrenatural. E Deus fez o quê? Você tem que sair da casa dos seus pais. Você tem que sair do meio da tua parentela. Porque eu quero arrancar você da idolatria. Eu quero ser o seu único Senhor. Escute. Para abençoar Abraão, Deus desafia a romper com os deuses da terra, deuses da sua parentela, os deuses da casa do seu pai. Historiadores dizem que o pai de Abraão era um fabricante de ídolos. Me faz lembrar Josué, capítulo 24, verso 15. Diz assim: porém, se vos parece mal servir o Senhor, escolhei hoje a quem servais, aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Josué disse: eu não sei quem vocês escolhem para adorar.
se os deuses dos pais de vocês, se dos amorreus, eu só sei de uma coisa: eu escolhi ter um único Deus, eu e a minha casa serviremos somente ao Senhor. Abraão sai apenas com uma promessa de Deus, que as nações da terra serão abençoadas através da sua família. Isso significava que ele tinha que ter filhos. Mas Sara, esposa de Abraão, não conseguia ter filhos. Conforme os anos se tornaram décadas, a promessa divina se tornou cada vez mais difícil de acreditar. Finalmente, depois que Abraão tinha mais de 100 anos, e Sara com mais de 90 anos, ela deu à luz a um filho chamado? Deus já tinha livrado Abraão da idolatria antes, sim ou não? Sim ou não? Sim. Agora Abraão espera um filho. Você pode imaginar uma mulher que não tem filhos, que Deus lhe promete, e que um ano após o outro ano ela começa a acreditar e crer, e os anos vão se passando, se passa 10 anos, 15 anos, e isso não acontece, e ela continua crendo. Só que a Bíblia diz que Abraão já com 100 anos e Sara com 90, eles têm o filho que esperavam. Deus prometeu para ela: você vai ser mãe, você vai ser pai. Passa o ano, passa 2, passa 10, passa 15, e quanto mais tempo passa, mais o desejo de ter o filho aumenta. E agora ele tem Isaac. Só que aí é onde entra o problema. Lembra que eu falei que muitos sonhos podem se tornar um ídolo? Agora Abraão tirou todo o amor, toda a atenção, tudo que ele venerava, tudo que era só de Deus, e ele joga para quem? Para o filho. Quando qualquer casal luta com a infertilidade, pode atestar que os anos de espera são agonizantes. Haviam cobrado do seu pedágio. Os atrasos quase infinitos reiteravam a fé de Abraão a ponto de transformá-lo no pai da fé. No entanto, os anos de infertilidade também tiveram um efeito diferente. Ninguém tinha desejado um filho mais do que Abraão. Isaac se tornou o seu amor. Ninguém tinha desejado aquele filho, aquele sonho, mais do que Abraão. Ninguém. E quando aquele filho chega, ele se torna agora para Abraão o quê? O seu amor, o amor da sua vida. O filho se transformou num ídolo. E novamente Deus olha para Abraão e vai ter que arrancar a idolatria dele de novo. Deus faz o segundo chamado para salvar Abraão da idolatria. Gênesis 22:1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem você ama, vai à terra de Moriá, oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus estava dizendo agora: ele se transformou num ídolo, e eu vou tirar ele de você. Você fez o seu filho o seu amor maior. Irmãos, tem algum problema de pai amar filho? Não. Qual é o problema? É quando esse amor do filho é maior do que o amor a Deus. É quando esse amor ao sonho é maior do que o amor a Deus. E Deus olha e diz assim: eu tenho que livrar Abraão da idolatria. Ele já é idólatra de novo. E Abraão já era quem? O pai da fé. Por isso que muitos de nós somos crentes, vemos para a igreja e a gente pensa: não, o idólatra é só aquele que está lá indo para a romaria. Quando muitas vezes Deus olha para nós e diz assim: você está cheio de ídolos.
Isaac era tudo para Abraão. Como o chamado de Deus disse claro, parece que Deus toca assim na ferida. Ele fala assim: teu filho, teu único filho, a quem você ama. É como se Deus poderia dizer: pega seu filho e oferece em sacrifício. Não. Deus fez questão de mostrar para ele: eu estou tirando o seu filho porque você fez dele um ídolo. Então ele está dizendo: pega o teu filho, o teu único filho, a quem você ama, e leva para oferecer em sacrifício. Anteriormente Abraão tinha sido dependente da palavra de Deus. Agora ele estava se formando dependente do amor e do bem-estar de Isaac. O centro da vida de Abraão havia mudado. Já não era mais Deus, era o filho. O centro, no dia em que você colocar outra pessoa no centro da sua vida, no centro da sua vontade, ele é um ídolo. E Abraão, antes, a palavra de Deus era tudo para ele, era o amor dele, era a paixão dele, era a vida dele. Agora chega o filho, que é a promessa de Deus, que é um sonho, e ele faz dele um ídolo. Ele passa a amar o filho mais do que a Deus. Ele coloca o filho no centro da vida dele. Deus não está dizendo que você não pode amar seu filho, mas que você não deve transformar em um ente querido em um Deus. Se alguém coloca uma criança no lugar de Deus, do Deus verdadeiro, ele cria um amor idolátrico, que vai sufocar a criança, estrangular o relacionamento de vocês. Deus estava pedindo a Abraão, que havia se tornado o seu ídolo, sua confiança, seu amor. Seu pecado de idolatria exigia agora o que? O que? Fala comigo. Toda vez que eu levantar um ídolo, vou ter que sacrificá-lo diante de Deus. Tem gente que idolatra, por exemplo, dinheiro, bens. Uma pessoa de manhã tirou um relógio que ele tinha, segundo ele, muito caro, e ele trouxe aqui no altar e falou assim: Tom, isso aqui tem sido um Deus para mim. Ninguém podia tocar. Essa idolatria pelo filho primogênito foi tratada por Deus em diversas ocasiões depois. Quer ver na Bíblia? Quando Deus resgatou os hebreus da escravidão do Egito, Ele julgou a maldade dos egípcios, matando os quê? Os primogênitos deles, ao mesmo tempo que poupou os primogênitos de Israel. A partir dali, todos os primogênitos hebreus foram consagrados para Deus. Preste atenção. Quando Deus permitiu que os primogênitos fossem mortos, a partir daquele momento, Ele consagrou os primogênitos a quem? A Ele. E Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, você está pegando o que é meu, o seu filho foi consagrado a mim. Eu só dei ele a você para você cuidar e amar, mas ele é meu. Porque todo primogênito é meu. Olha o que diz Números 3:13. Porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feria todo primogênito na terra do Egito. Consagrarei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal serão meus. Eu sou o Senhor. Nos tempos antigos, todas as esperanças, o sonho de um homem, sua família, descansava onde? No primogênito. O meu primogênito vai gerar a nossa descendência. O nosso primogênito vai ser o que vai dar seguimento. O pastor Lau fala uma coisa muito forte.
Essa palavra foi num discipulado que teve conosco. O pastor Lau falou uma coisa muito forte. O pastor Lau tem quantos filhos? 3. E o pastor Lau disse que ele falava assim: Deus, minha família serão os meus sucessores no ministério. E ele disse: todos eles vão estar do meu lado, trabalhando na obra, aqui, pertinho de mim, serão os meus sucessores no ministério. E ele começou a idolatrar os filhos. Quando de repente Deus pega um, casa com a pastora Sara, vai embora para a Colômbia e vai cuidar da igreja MCI na Colômbia. De repente a filha casa com Joshua, como é que é o nome? Josué. Ele casa com o quê? Com um homem, com um pastor, com um tremendo líder do México. E a filha vai para o México. E ele vai para Deus e diz: Deus, por que o Senhor tirou meus filhos daqui? Por que o Senhor tirou meus filhos para tão longe? Deus falou para ele: porque você fez deles ídolos. Porque vocês fez deles ídolos. E o pastor Lau diz que na hora que ele renuncia, ele diz: Deus, eu sou um idólatra, me perdoa, por favor, Deus, me perdoa. E ele diz: nunca mais eu olharei para os meus filhos como sendo eles o meu maior amor. Eu amo os meus filhos, eu amo a minha esposa, mas não os amo mais do que Deus. Sabe o que acontece agora? O Lucas, o terceiro filho, casa. E quando ele se arrepende e vai para Deus e diz: Senhor, eu entendi que eu estava idolatrando, por isso o Senhor tirou de mim. E quando ele se arrepende, que fala com Deus, o Lucas casa, chega para ele agora e diz: Pai, Deus falou comigo que eu devo ser o seu sucessor aqui. Deus fala: no dia que você entrega, eu te devolvo os sonhos. Por isso que eu estou dizendo para Deus logo com minhas filhas: Senhor, minhas filhas não são minhas, elas são tuas. Estou me desapegando, Senhor. Elas são suas, elas não são minhas, são suas. A chamada para desistir do filho primogênito seria parecida com um cirurgião que desiste do uso das suas mãos, ou de um artista visual que perde o uso dos seus olhos. Abraão sabia agora que seu pecado de idolatria estava sendo cobrado à conta e que ele teria que sacrificar seu ídolo, mas ao mesmo tempo ele conhecia um Deus grandioso, gracioso, que lhe havia feito uma promessa. Como Deus conseguiria realizar suas promessas, ao mesmo tempo julgar o seu pecado? Abraão olhava para Deus e dizia: Deus, ao mesmo tempo que eu tenho que sacrificar o meu ídolo, mas o Senhor também me fez uma promessa. Irmãos, Deus é Deus, Deus tem sabedoria para tudo. Abraão acreditava que Deus tinha uma maneira de fazer as duas coisas: julgar o seu pecado de idolatria e ainda cumprir as promessas a respeito de Isaac. Gênesis 22:5. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vocês. Olha o que Abraão faz: meu filho, vamos. Dentro do coração de Abraão, ele estava dizendo: eu estou entregando o meu filho, vou levantar o cutelo, se for preciso eu sacrifico ele, mas eu conheço o Deus que eu sirvo. Quando eu mudo meu coração, o Senhor sempre vai cumprir tua promessa na minha vida. Quando você
entende e entrega o seu ídolo. Pode ter certeza que Deus sabe como cumprir a promessa em sua vida. Chegaram no lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Quando ele levanta o cutelo, Deus disse: agora eu sei que eu voltei para o lugar certo no seu coração. Agora eu sei que eu sou mais importante do que o seu filho. Agora eu sei que você sacrificaria o seu ídolo. Mas do céu bradou o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele lhe disse: não estendas as mãos ao rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. O que Deus estava dizendo é: eu não quero que você mate seu filho, eu só quero que você coloque ele no lugar que ele tem que estar, e eu no lugar que eu devo estar. Quando Deus me pediu aquele relógio, carro, MacBook, sei lá, tanta coisa, Deus não precisava de um relógio, Deus não precisava de um carro. Deus só queria saber se ele estava no lugar certo em mim, se eu tinha coragem de sacrificar o ídolo por amor a ele. Ele só queria saber: você me ama mais do que esse carro? Você me ama mais do que essa pulseira? Você me ama mais do que esse relógio? É por isso que as pessoas aí no mundo não entendem quando a gente faz alguns sacrifícios, algumas coisas, e a pessoa: não, mas não precisa disso. É porque você não entende como funciona. Incrível que Deus falou: eu sou o Deus que vou suprir sua necessidade. Quando você levantar a mim como único Deus, pode ter certeza que tudo que te prometi, eu vou cumprir como seu Deus único e verdadeiro. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão o nome naquele lugar: o Senhor proverá. Daí disse-te-á até hoje: no monte do Senhor se proverá. Se Deus não pedisse esse sacrifício a Abraão, provavelmente teria amado Isaque mais do que qualquer coisa no mundo. Seu amor estava se tornando idólatra, e toda idolatria é destrutiva. Ao levar Isaque para o sacrifício, Abraão pôde alinhar o coração dele com o coração de Deus. O que Deus, se Ele te pedisse, você tremeria na base? Cuidado para isso não ser um Deus. Cuidado para isso não ser um ídolo. Naquele altar, Abraão se converte de um homem natural em uma das maiores figuras da humanidade. Mais da metade das pessoas da raça humana consideram-se como seu pai espiritual. As três maiores religiões monoteístas que existem hoje, o judaísmo, o islamismo e cristianismo, têm Abraão como fundador. O mais lindo dessa história é o amor de Deus. Eu vou te encerrar te mostrando isso. Para Abraão, Deus pediu que ele sacrificasse Isaque, mas na hora ele proveu o cordeiro. Abraão disse para Deus: eu te amo mais do que qualquer coisa. Então Deus devolveu Isaque a ele, dizendo: eu já entendi o seu amor. Como pastor que Deus provou o amor dele, ele nunca desistiu de ajudar Abraão a livrar-se dos seus ídolos. Na primeira vez ele livrou Abraão do ídolo. Na segunda vez ele livrou Abraão do ídolo. Ajudou a livrar-se dos ídolos da terra, da parentela. Depois ajudou a livrá-lo dos ídolos do seu coração. Ele livrou Abraão de arruinar seu relacionamento com seu filho, fazendo dele um ídolo. Segundo, embora tivesse todo o direito de exigir sacrifício de Abraão pelo pecado da idolatria, na hora Deus não deixou Abraão pagar o preço.
rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, é tardio em irar-se e grande em benignidade, e arrepende-se do mal. Pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, que te arrependes do mal. Deus se arrepende do mal e nos prova a vida, e ainda mais, tomou o nosso lugar no altar do sacrifício. Ele disse: Abraão colocou o filho no altar do sacrifício, para mostrar que nada é mais importante do que Deus. Agora Deus está colocando o seu filho no altar, para mostrar a você o amor que Ele tem a você. Muitos anos depois, daquelas mesmas montanhas, outro filho foi colocado sobre o madeiro para morrer. No momento do Calvário, quando ele clamou: Deus meu, por que me desamparastes? Com Abraão, ele ofereceu o cordeiro. Mas com Jesus, ele era o cordeiro. Não houve nenhuma voz interrompendo o sacrifício. Com Abraão ouviu uma voz dizendo: Abraão, não faças isso. Eu providenciei um cordeiro para você. Mas com Jesus, na hora do sacrifício, não houve nenhuma voz. E Ele foi sacrificado para tirar de nós a idolatria e colocar a Ele como o único Senhor. Em vez disso, Deus Pai pagou o preço em silêncio. O verdadeiro substituto para Isaac foi o Filho unigênito de Deus. Jesus, que morreu para pagar todos os nossos pecados, inclusive a idolatria. Lembra de Abraão? Lembra do cordeiro? O que Deus estava dizendo é: Abraão, esse cordeiro que agora vai ser morto é só o símbolo de um outro cordeiro que vai morrer, que é meu filho. Pois também Cristo morreu uma vez só pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós os entregou, porventura não nos dará com ele também grandiosas coisas? Quando Abraão estava para sacrificar Isaac, Deus disse que agora sabia que ele o amava. Quanto mais nós podemos olhar agora para o sacrifício da cruz e dizer a Deus: agora nós sabemos que o Senhor nos ama, porque não negou o teu único filho em meu lugar. 1 João 5,21 diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Eu não sei quais são os seus ídolos. O que você tem levantado na sua casa, no seu dia a dia como ídolo? Como eu falei, talvez seu marido seja o seu ídolo. Se eu perder esse homem, minha vida não faz sentido. Talvez seu ídolo é um filho. Talvez seu ídolo é o seu trabalho. Talvez seu ídolo é o seu dinheiro. Qualquer pessoa pode tocar, mas no seu dinheiro ninguém toca. O seu dinheiro para você é a sua segurança. Você mesmo diz para você: aqui é a minha segurança para a minha velhice. Sério? Esse dinheiro consegue segurar você. A sua segurança não é o Senhor.
Ah, se eu me casar, eu vou ser feliz. Sério? Sua felicidade é um casamento. Talvez alguns sonhos ainda não foram sendo concretizados na sua vida, porque Deus sabe que Ele é um ídolo que você levantou. Talvez algumas coisas ainda não foram concretizadas, porque Deus sabe que isso é um ídolo. E Deus está dizendo: no dia que você arrancar e sacrificar isso, eu cumpro a promessa na sua vida. Talvez aquilo que você pediu a Deus, Deus não te deu, porque Deus está dizendo: se eu te der, antes de mudar o seu coração, você vai fazer o que Abraão fez. Você vai se voltar totalmente para esse que eu te dei, e vai amar mais a isso do que a mim. O que Deus está dizendo é: quando mudar o seu coração, eu te entrego. Irmãos, hoje eu decidi ser desapegado de tudo. Nada me apega mais do que Deus. Eu amo minhas filhas, amo minha casa, mas eu amo mais que Deus. Você pode ficar de pé um minuto? Qual tem sido o seu ídolo? Talvez quando eu comecei a pregar essa palavra, talvez você tenha dito: ah não, pastor, graças a Deus já sou crente. E agora você percebeu que tem ídolos, deuses que você levantou. Sabe que você pode fechar os seus olhos um minuto, esquecer quem está do seu lado, e começar a perguntar para Deus: Senhor, será que eu não tenho levantado ídolos? Será que eu não tenho me tornado um idólatra? Ao invés de você olhar para o lado, quem está passando, quem está subindo, quem está descendo, fecha os seus olhinhos, fala com Deus. Não é possível você ouvir uma palavra dessa, e essa palavra, ela não foi importante para você. Se você olhar para mim, eu não vou mudar nada na sua vida. Se você olhar para alguém que está do seu lado, seu marido, seu filho, não vai mudar nada. Você precisa olhar para dentro de você. Você precisa olhar para dentro do seu coração. Será que você não levantou ídolos? Será que esses ídolos não estão no lugar de Deus na sua vida? E Deus está dizendo: essa maldição não pode continuar. Ela não pode alcançar até a 4ª geração da tua família. Não adore coisas, pessoas. Não adore dinheiro, não adore fama. Não adore filho, não adore marido, não adore carro, não adore casa. Não adore posição, não adore títulos. Não adore sonhos. Entregue-os à mão do Senhor. Sonda o seu coração. Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Longe, você estava perto, eu te rejeitei. Em troca recebi afeto, me senti sozinho. Será que você pode falar com Deus? Me tornou seu filho. Sabe
Será que você pode dizer para Deus: Senhor, eu quero arrancar os ídolos que eu tenho. Arranca os ídolos, Senhor. Arranca os ídolos. Arranca os ídolos que criamos. Arranca os ídolos, Senhor. Arranca os ídolos. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. O que você mais precisa de Deus é só dele, é Ele, é a única coisa que você precisa. Você só precisa dele. Ele é a essência da sua vida. Ele é a única coisa que você precisa. Ele é que completa você. Ele é que realiza você. Só Deus. Você precisa colocar Deus no lugar dele. Ele deve ser a prioridade na sua vida. A única coisa que você precisa é de Deus. Se você tiver Deus, você tem tudo. Se você tiver Deus, você é totalmente completo. Aquela pessoa falando comigo dizia: pastor, por que apesar de eu ser crente eu não sou completo? E eu disse: porque os seus sonhos são ídolos. Porque você levantou ídolos no lugar de Deus. Porque você ama mais o sonho que você tem do que a Ele. E Deus está dizendo para você: no dia que você me entregar esse ídolo, eu cumpro em você, como fiz com Abraão, a promessa. Nessa noite que você tem que sacrificar isso diante de Deus, dizer: Deus, eu quero olhar dentro de mim, entender se eu tenho ídolos ou não. Quais são os ídolos que eu construí nesses anos? E Deus está dizendo: o meu Espírito vai te trazer agora mesmo no teu coração quais são os ídolos que você tem levantado. Espírito Santo, traz ao nosso coração, traz ao coração do teu povo agora, Senhor, a revelação dos ídolos que têm sido levantados no coração do seu povo. Traz o coração do teu povo os ídolos que têm sido levantados anos após anos. Porque ídolos podem ser coisas boas. Meu Deus, quantas vezes eu pensei que coisas boas não poderiam ser ídolos. E nessa noite traz sobre nós o entendimento. Nós queremos dizer: Deus, nós não queremos a maldição da idolatria. A idolatria traz desgraças. A idolatria traz miséria, fome, nudez. A idolatria tira-nos da promessa. A idolatria nos afasta de quem nos criou, daquele que pode nos completar e ser o nosso Senhor. Deus, arranca de nós. Arranca de nós. Nos dá coragem de sacrificar aquilo que precisa ser sacrificado. Nos dá coragem de dizer: Deus, isso se levantou como ídolo e eu não quero. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Pois eu só tenho a ti, Senhor. Só tenho a ti, Senhor. Só tenho a ti. Só tenho, eu só tenho a ti. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu só tenho.
O que tenho agora, eu tenho você. Só tenho você. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Aleluia! Dê um brado de vitória a esse Deus único e verdadeiro e poderoso, Senhor. Ele, só Ele é o nosso Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Amém. Sente um pouco.